Sejam bem-vindos à mesa, pode se sentar. Povo querido, meu povo de Deus, meu povo amado, meu povo maravilhoso, mais uma mesa. Eu aqui, você aí e uma palavra diretamente do coração de Deus para as nossas vidas. E o tema agora é um tema especial, um tema escolhido pela minha amiga Mari. Medo de errar. Olha que tema incrível. Quem aqui, amigo, nunca teve medo de errar? Quem aqui não teve insegurança em tomar uma decisão? Quem aqui não teve medo de se movimentar, abrir mão, escolher, decidir, querer? Quem aqui? Todos nós na mesa e você em casa, com certeza. Talvez isso seja uma coisa constante na sua vida. Talvez todas as vezes que você precisa sair da zona de conforto, sair daquele lugar que você está acostumado, você tem muito medo de andar. Você tem medo de estar tomando a decisão errada. Será que é isso que Deus quer? Será que é isso que eu devo fazer? Será? Eu tenho algumas experiências legais. Eu não vou dizer dicas ou ensinamentos porque eu não sou melhor do que ninguém, mas algumas coisas que melhoraram a minha assertividade em decisões, em movimentações da minha vida. Foi ouvir a voz de Deus. Quando eu ouço a voz de Deus, primeiro que eu reconheço ela, eu me movo sem medo. Mesmo que muitas vezes aquilo parece algo improvável, sem chance de acontecer, ou algo que me confronta de forma absurda e dá uma mudança radical em muitas coisas que eu estou acostumado a fazer, velhos hábitos, velhos costumes, responsabilidades. Então, para você se movimentar, ou às vezes também tem outra coisa que eu faço, antes de eu decidir, antes de eu falar, antes de eu escolher, eu pergunto, o que Jesus faria? Eu tento me colocar de uma forma para entender o que o mestre faria, o que Jesus faria no meu lugar. Qual seria a decisão? O que ele falaria? Como ele agiria nessa situação? Só que, sabe, a gente é humano. E a gente às vezes se condiciona a decidir por coisas que são mais fáceis, mais tranquilas, que exigem menos mudança, menos responsabilidade. Tem uma passagem bíblica que ela nos ensina sobre a questão de tomar uma decisão mesmo em meio a algo muito difícil. Não tem a ver com medo de errar, mas tem a ver com decisão, de posicionamento, de você querer viver algo novo. E quando você quer viver algo novo, você vai trazer junto com você aquele medo, porque tudo que é novo nos traz medo. Tudo que é diferente daquilo que eu sou acostumado nos traz um sentimento de insegurança. Toda mudança gera insegurança. Então é um clichê, mas é verdade. Tudo que eu vou ter que fazer diferente do que eu sempre fiz? Será? Será que vai dar certo, Mari? Será que é isso que Deus quer? Será? Então, quando Pedro sai do barco para andar sobre as águas em meio à tempestade, aquilo, por mais que ele teve aquela fé, aquele ímpeto, eu fico imaginando os homens que não fizeram isso, pensando, isso vai dar errado. Eu vou ficar aqui dentro do barco. Porque aos olhos humanos, o correto, seguro em meio à tempestade é sair e andar. Eu nunca andei sobre as águas. Já andou, Aranha? Não, né? Então, e o texto não diz que Jesus parou o vento e o mar para ele andar. Ele andou na tempestade sobre as águas. Eu fico imaginando aqueles outros dentro do barco. Vai dar errado isso aí. Eu não vou. Vou sair daqui. É nada. Vou nada. Não vou. Então você entenda que quando você precisa dar um passo fora do teu zona de conforto, da tua segurança, você é normal ter medo. Só que aí vem. Quando você reconhece a voz de Deus, quando você reconhece a voz daquele que está falando com você, não é que você vai ter medo. Só que a fé que você vai sentir, a certeza do resultado em meio ao processo é tão grande que você vai com medo mesmo. Vamos dar um exemplo por nós, o que nós estamos vivendo hoje. Você acha que nós não temos medo? Irmãos, nós estamos borrados, irmãos. É muito medo. Todo dia é medo. É medo. Só que a gente continua andando porque a gente tem uma palavra. Porque a gente reconhece a voz daquele que fala com a gente. Só que como que eu reconheço a voz de quem fala com a gente? Com intimidade. E o que traz intimidade? O relacionamento. Eu sempre uso essa analogia. Se a Nayara entra em qualquer lugar com a quantidade de pessoas que tiver, ela abriu a boca dela, eu vou dizer, a Nayara está aqui. Porque eu tenho intimidade, eu reconheço a voz dela. Por quê? Porque eu tenho um relacionamento diário com ela. Então entenda que o relacionamento diário com Deus vai te trazer intimidade. E a intimidade vai fazer você reconhecer a voz daquele que fala contigo. Então, se você está com medo, é porque você não está reconhecendo a voz de Deus. Porque quando Deus fala ao seu coração, você vai com medo mesmo.
Você vai sair no meio da tempestade. Você vai se mover, você vai dar o passo sem ver o chão. Você vai se mudar, você vai sair, você vai trocar de trabalho, você vai fazer o que você quiser. Vamos dar um exemplo, a irmã Nayara. Pastora Nayara, desculpa corrigindo aqui, quem sabe, eu ainda não estou acostumado com isso, gente. Isso é muito forte, Brasil. A pastora Nayara, minha excelentíssima esposa, a mulher mais linda desse mundo, porque ela é minha, então tira os olhos. Ei, irmãos, a gente já teve que tomar cada decisão com medo mesmo. Que assim, ó, se eu falar pra vocês, todos os que andam comigo aqui me chamam a gente de louco, né? Todos eles falam, cara, vocês são muito loucos. E a gente tem medo. A gente se movimenta com medo, só que a gente não para. Às vezes à noite, a gente tá conversando, a gente fala, o que a gente tá fazendo? A gente é maluco, né? A gente fala, a gente é maluco, Thiago, olha só. Nós vamos com medo mesmo, porque eu tenho uma palavra, porque eu reconheço a voz daquele que tá falando comigo. E anda com medo. E eu quero falar para você, Deus tem um propósito, Deus tem um plano na sua vida. Então, se movimenta com medo mesmo. Saia da onde você tem que sair. Quando a Nayara recebeu a palavra, eu vejo a terceira semente. Antes do medo veio a raiva. Depois da raiva veio o medo. Porque você imagina, existem traumas que por mais que eles foram perdoados, ele fica no seu subconsciente. Vamos dar um exemplo, eu fiquei até meus 4 anos no hospital. Eu não lembro de nenhuma imagem daquilo. Só que eu sinto coisas daquele tempo e tenho traumas dentro de mim, que quando eu percebo, vou dar um exemplo. Tem um cheiro específico no hospital, que é o cheiro do anestésico. É um oxigênio, quando a pessoa está indo para uma sala cirúrgica, eles normalmente colocam aquele cheirinho para já ir dando uma... E meu pai fala que todas as vezes que eles me pegavam no quarto, eles já botavam aquele cheirinho bem fraquinho para mim ir tranquilo, sem chorar e tal, para as cirurgias. Eu entro no hospital, se eu sinto aquele cheiro, a minha vontade é sair correndo. E eu não lembro de nenhum desses fatos. Eu não lembro de nada. Só que o meu subconsciente me remete a uma situação que não é boa para mim. Então, entenda isso. Às vezes, por exemplo, no caso da Nayara, ela já perdoou o que aconteceu durante a gravidez. Ela já superou, só que o subconsciente dela ainda lutava contra isso. Então, quando ela recebe a palavra, eu vejo a terceira semente, que é a Sara, a primeira coisa que vem no coração dela, inconscientemente, é, eu não quero mais viver o que eu vivi. É uma defesa. Só que ela tinha certeza de quem estava falando com ela. Ela tinha certeza, e eu nunca esqueço que ela falou, Deus vai ter que mudar o meu coração. Eu lembro que eu falei para ela, é só isso que Deus vai ter que fazer? Hoje, ela está mais ansiosa do que eu. Então, você entenda que o medo é algo humano. Ninguém aqui é super-herói e não vai ter medo nas decisões. Ninguém aqui é super-herói que vai dizer, não, para mim é tranquilo mudar disso, sair disso, ter mais um filho. Olha tudo que a gente está passando. Se você pensar humanamente, a Nayara grávida, no que nós estamos passando. Não, meu Deus. Aos olhos humanos é meu Deus. Meu Deus. Só que quem determinou foi os céus. E tudo que é selado no céu é selado na terra. E eis-me aqui, a gente vai viver isso. Deus liberou a palavra, a Sara vai vir, vai ser amada, é uma promessa. Você está entendendo? Se Deus não tivesse liberado essa promessa, amém também, nós somos muito felizes com os filhos que a gente tem. Mas você entende que às vezes o que Deus vai liberar sobre a sua vida vai te trazer medo, receio, mas Ele te conhece mais do que você mesmo. Muitas vezes a gente tem medo de tomar decisões, assumir responsabilidades por medo. Só que Deus conhece a gente mais do que nós mesmos. Por isso que os processos, os desertos são necessários. Porque é ali que a gente é capacitado, a gente é preparado. É no fogo que o ferro é afiado, que o ferro é transformado. Então entenda, para que você não tenha medo, ou melhor, para que você se movimente com medo mesmo. Busque um relacionamento real e genuíno diário com Deus, para que a intimidade entre vocês faça com que você reconheça a voz dele. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela nossa vida, eu quero orar pela sua casa, pela nossa casa. Que Deus derrame uma intimidade dos céus sobre a nossa vida, que os céus se abram, que as comportas se abram, que o nosso relacionamento real e genuíno com Deus transborde a ponto de nós reconhecermos a respiração, o falar, o andar de Deus sobre a nossa vida, o direcionamento de Deus, que a partir de hoje as nossas decisões sejam 100% fundamentadas na vontade dEle, e a gente declara que a gente vai andar com medo mesmo, mas a gente a partir de hoje irá reconhecer a voz de Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus é contigo.